Boa noite, lindezas! Deixa eu esperar o pessoal entrar, mas eu confesso pra vocês que essa live, assim, de última hora é mais pra gente bater um papo aqui sobre esse meu caso, né? Das minhas olheiras. Eu senti que eu precisava compartilhar isso com vocês. Deixa eu ver quem tá entrando. A mãe entrou, Stephanie Modas entrou. Então eu senti a necessidade de conversar um pouquinho com vocês sobre isso. E eu vou ir falando, as pessoas vão ir entrando e saindo, né? Eu entendo que eu marquei de última hora, então a minha expectativa não é ter um grande público aqui, mas sim que essa mensagem possa ficar ali gravada e outras pessoas tenham acesso, tá bom? Então vamos lá. O que eu preparei para vocês? Quem nunca, né, se viu na frente do espelho e tentou diferentes tipos de maquiagem? Quem nunca olhou vários vídeos no YouTube? Quem nunca testou várias cores diferentes de corretivo? Quem nunca ficou refém de um filtro no Instagram e quando tirou uma foto ainda assim não gostou porque aquele filtro modificou alguma outra região, né, do rosto? E acaba que a gente fica refém dessas coisas, não é verdade? E por incrível que pareça, por mais que a gente encontre um filtro ou uma maquiagem que disfarça, só disfarça. Quando a gente acorda, né, naquele dia de manhã que a gente dormiu maravilhosamente bem, a gente se depara com uma imagem no espelho que tu tá descansada, mas essa não é a imagem que tu tá refletindo ali no espelho, né? Quem nunca sentiu isso? Quem nunca viveu isso de se olhar e se ver com aquele aspecto de cansaço e não saber como tirar? E eu sabia o que eu precisava fazer e mais do que isso, né? Aquela imagem não só representava algo estético que eu não queria ver, representava que quando eu me olhava no espelho, eu recordava, né? Porque o aspecto de cansaço me recordava de um momento de extrema exaustão e cansaço mesmo, que eu não queria mais lembrar. Então eu não queria ficar toda manhã, por mais que eu tivesse dormido as minhas 8 horas, ficar me lembrando, oi Rafa, oi Zô. Eu não queria ficar me lembrando de um período de grande cansaço, que era isso que aquela imagem me transmitia. E que eu realmente tive esse período, né, de exaustão física, mental, enfim. Então eu não queria ficar mais me lembrando. Além do mais, eu não queria, o que eu queria, eu ia passar por um momento que foi o meu casamento, e eu queria depois poder olhar as minhas fotos sem ficar olhando pra minha olheira. Eu queria poder olhar as minhas fotos e lembrar daquele momento do que ele representou de fato, de como foi emocionante aquele dia, do que aquele dia representou, e não olhar para as minhas fotos vendo única e exclusivamente as olheiras, porque quando a gente vê um defeito na gente, a gente só olha para aquilo, né? A foto pode estar em Maldivas que tu só vai olhar pro teu defeito, né? Então eu não queria isso, principalmente pro meu casamento. Então eu decidi e fui lá e fiz o meu preenchimento de olheiras. E sim, quando o preenchimento ficou pronto, foi a minha amiga que fez, a Rafa, e ela tá aí, oi. Quando eu me olhei no espelho, parece que o espelho se abriu na minha frente. Parece que eu me enxerguei de novo, se é que vocês me entendem. E é por isso que eu disse, né, nos stories esses dias, quando vocês vieram me pedir para falar sobre olheiras, eu notei que eu precisava compartilhar isso com vocês, que aquele meu sentimento de ver sempre aquela imagem, né, de procurar uma forma de disfarçar aquela olheira, e não só o que ela refletia no espelho, mas tudo que eu me fazia recordar dela. Eu não queria mais aquilo, eu não queria olhar para uma foto minha, eu não queria ficar refém de um filtro no Instagram, eu não queria olhar minhas fotos do meu casamento e ficar só olhando para minha olheira e o quanto o aspecto de cansaço mostrava na minha imagem, né? Então eu fiz o preenchimento de olheiras e quando eu me olhei no espelho, porque o preenchimento ele fica pronto quase que imediatamente, né? Então ele leva ali alguns dias para o resultado final, mas tu já consegue ver o resultado na hora. E quando eu me olhei no espelho e vi aquele resultado,
parece que o espelho se abriu e eu me enxerguei de novo. Eu não tenho outra forma de falar isso pra vocês a não ser essa. Parece que eu vi a Gabriela de novo. E então eu vim aqui contar isso um pouquinho pra vocês. E principalmente falar que não são todas as olheiras que podem ser preenchidas, tá, gente? Eu preparei um script pra eu não esquecer de falar tudo. Então, deixa eu ver. Vocês vieram, né, me falar de várias situações de olheiras, então, arroxeadas, e existem, né, gente, pelo menos 3 tipos de olheiras, além de outros diferentes tipos de características que incomodam ao redor dos olhos, né, que os olhos mostram muito da gente, mesmo nesse período todo usando máscara, era a parte do nosso rosto que mais aparecia. Então, desde olheiras profundas, né, que era o meu caso, e por isso que o preenchimento corrigia, olheiras arroxeadas ou meio avermelhadas, né, que aí são de uma privação de sono, ou às vezes aquelas situações que a pessoa tem muita alergia, né, rinite, que fica esfregando demais os olhos, ou a própria rinite mesmo por ter uma vasodilatação, enfim. E também tem aquelas olheiras acastanhadas, né, que são as mais pigmentares. E cada um desses tipos de olheiras tem uma causa e tem uma forma diferente de tratar. A profunda, por exemplo, é uma olheira muito comum, todo mundo vai desenvolver ela ao longo do tempo, porque a causa dela é o envelhecimento. Então ela acontece por absorção óssea, né? Reabsorção óssea, a gente vai perdendo a estrutura óssea da face e com isso vai aprofundando a cavidade aqui do nosso globo ocular, ocasionando, né, a olheira profunda, além de outras causas, né, que são as perdas dos coxins gordurosos, flacidez muscular e de pele. Mas a principal é devido à estrutura óssea. No meu caso, muito provavelmente, e assim como outras pacientes minhas jovens, o fator genético, né? A idade, nesse caso, não influenciou, e sim o fator genético. Então, a forma mais rápida de corrigir isso é através do preenchimento. Então, o preenchimento, ele é através do ácido hialurônico, que se faz com uma seringuinha de ácido hialurônico como essa aqui, tá? Então, a gente vai ali e preenche e corrige aquele afundamento, né? Aquela profundidade. E assim, devolvendo o ar de descanso e felicidade, porque foi nada mais do que isso que eu tenho pra falar pra vocês. Eu tenho um pouquinho associado, né? Hoje a live era nesse intuito de falar da minha situação e um pouquinho para vocês sobre outros tipos de olheiras, né? Eu tenho um pouquinho associado de olheira arroxeada aqui bem no cantinho desenvolvendo. E essa então, né, é uma característica de olheira mista. Eu tinha a olheira profunda junto com a arroxeada, né? E aí, o preenchimento vai corrigir a profundidade apenas. Ele corrige, às vezes, um pouquinho daquela coloração, às vezes da coloração amarronzada, às vezes da coloração azulada, mas não é esse o objetivo. Ele corrige como um efeito secundário. Ele tá ali preenchendo, então ele às vezes fica na frente da coloração e disfarça aquela coloração só por um jogo de luzes, tá? Não é esse o objetivo dele, então às vezes acaba melhorando a tonalidade também. E na minha foi isso que aconteceu também bastante. Oi Carla, oi Érica, Geise, tem mais gente entrando. Depois vocês podem, a Denise, a Alice, Kellen, a Fernanda. Depois vocês podem assistir o inicinho, tá? Sejam bem-vindas. Então, nesse caso de olheira mista, tem que ser tratada as duas coisas caso tu te incomode com as duas coisas, né? Confesso que agora que eu corrigi a profundidade, aquele resquício de arroxeado nessa região aqui, no côncavo aqui do olho, já nem me incomoda, porque o que me incomodava era a profundidade. O que acontece com a profundidade, né, gente? Então, nosso osso vai sendo reabsorvido, né? A gente, ao longo do tempo, vai descalcificando os ossos e esse afundamento acontece. No meu caso, muito provavelmente era o fator genético. E aí, o que acontece com a olheira profunda? Ela não tem uma cor, na verdade. Ela é apenas um jogo de luz. Imaginem uma profundidade, né? Um buraco. Quando a luz bate na nossa cabeça,
forma uma sombra aqui da parte da sobrancelha, né? Acima aqui da testa, acabava formando uma sombra abaixo dos olhos e com isso dando a ilusão de que tem uma olheira. E é por isso que essa olheira também é chamada de olheira profunda ou olheira falsa. Então a gente corrige com preenchimento maravilhoso e soluciona. O que mais eu tenho para falar para vocês? Eu recebo então várias de vocês me perguntando, né? Se podem fazer, chegam às vezes para mim, Gabi, vim fazer preenchimento de olheiras. Calma, não é exatamente assim, tá? Primeiro que a gente tem que, primeira coisa, detectar se esse teu tipo de olheira pode ser preenchido, porque se tu não tem a profundidade, a gente vai, se fosse preenchido, a gente ia colocar o gel de ácido hialurônico aqui e ele ia acabar formando uma bolsa. Por quê? Primeiro porque ele é um gel, ele ia estar ocupando espaço. Segundo, porque ele absorve água, né? Ele tem esse poder higroscópico e com essa absorção de água, ele poderia ocasionar a formação de bolsas, né? Então, dando um efeito aí justamente ao contrário do que a gente deseja. E eu já recebi pacientes para corrigir bolsas causadas por preenchimento de olheiras ou mal realizados ou realizados indevidamente, né? Não era necessário fazer o preenchimento de olheiras porque aquela olheira ela era causada, então, por pigmentações que se corrigem com despigmentantes. E também já recebi pacientes que querem preencher, só que eles não têm indicação e insistem muito. E daí eu não preencho, gente. Já aconteceu de paciente minha ficar braba comigo, né? Braba assim, chateada, Gabi, por que preenche? O que custa e tal? Custa que essa não é a forma de preencher aquela olheira. Tu tá enxergando a coloração, mas tu não tem profundidade. Isso eu consigo diagnosticar na consulta, né? Então aí, nesse caso, ela tinha olheira arroxeada, né? Então as causas são aí usar algum produto que promova vasodilatação, que promova até melhora do sono, enfim, são outras formas de corrigir aquela olheira, né? Uma carboxiterapia para melhorar a oxigenação, são outras formas de corrigir. E aí, mas ela ficou extremamente chateada comigo, porque queria preencher, e eu disse pra ela, a gente não vai preencher a olheira porque tu não tem profundidade, aí a gente vai acabar colocando, imagina colocar um produto embaixo da pele, vai elevar a pele, né, formar um calombo e não vai, enfim, vai formar uma bolsa, a gente vai causar uma bolsa onde nem teria necessidade, certo? Então, era isso que eu tinha pra falar pra vocês, preparei uma live um pouco mais curta. Quero saber se vocês têm dúvidas. Existem também outras questões relacionadas à área dos olhos, né? Que não são necessariamente olheiras, que são flacidez de pálpebra, né? Tanto superior quanto inferior, que incomodam bastante. Quem tem? Oi, Cris. Oi, Mirella. Oi, Bianca. Que incomodam bastante e são não necessariamente olheiras, mas é nessa região e acaba incomodando. Mas também são outras formas de correção, não necessariamente o preenchimento. Também é importante falar para vocês, gente, que o preenchimento geralmente não se faz em uma sessão, tá? A gente coloca um pouquinho de produto, inclusive coloca menos do que o necessário. E aí, na segunda, no retorno, a gente vai ver a necessidade de colocar mais produto, justamente por causa dessa característica que eu falei para vocês, da característica hidroscópica de absorção de água. Então, às vezes, por mais que tu tenha a indicação de fazer preenchimento, a gente faça, se for colocado produto em excesso, esse produto pode absorver água e formar uma bolsa, certo? Então aí é tudo a olheira é uma região muito delicada, então a gente acaba optando, eu também fiz em 2 sessões. A primeira sessão quem fez foi a Rafa, que tava ali, minha colega, porque sozinha eu não consigo fazer, né, gente? Algumas coisas eu faço sozinha em mim mesma, mas o preenchimento não faço sozinha. E aí a minha colega fez pra mim e em 15 dias, 20 dias depois, a gente fez a segunda sessão. E aí concluímos. E aí eu fiquei maravilhada com o resultado e foi aquele resultado da foto que vocês viram. Se alguém não viu, pode ir ali olhar depois no meu feed que tá lá.
E aí eu coloquei ali pra vocês, né, gente, a foto que seria considerada a foto ideal, né? Até falei um pouquinho sobre isso nos stories, mas quero explicar aqui melhor. As fotos de antes e depois, gente, a gente sempre tira elas, né? Fotografa, faz o registro no mesmo fundo, na mesma posição, de preferência com a mesma câmera, luz, né? Tudo isso é levado em consideração para que não tenha nenhuma dúvida de que aquele procedimento gerou um resultado de fato. Mas, no caso de olheiras, eu já vi isso bastante, tá? Porque a olheira profunda, quando tu preenche, como ela é uma profundidade, às vezes só é possível perceber a mudança movimentando, né? Sorrindo. Quando eu sorria, tinha um buraco aqui. Agora, tem aquele resquício de olheiras, porque a minha olheira ela era mista, né? Então tem aquele resquício de olheira arroxeada. E então, às vezes, a gente só percebe movimentando. Então, eu confesso que já faz um tempo, né? Eu fiz o preenchimento no ano passado, no final do ano passado. Eu concluí ele em dezembro. Já faz um tempo que eu queria mostrar pra vocês, mas eu não tava achando uma forma de mostrar pra vocês. Eu juro que era isso. Porque a foto ideal, que é aquela que eu mostrei lá no feed, tá? Inclusive, ela não mostra, não parece que eu fiz nada. E aí, no movimento, né, quando eu comecei a olhar esses dias alguns vídeos antigos, eu vi, nossa, movimentando dá pra ver muito mais. É assim que eu tenho que mostrar pra vocês, né? E aí, quando vocês vieram pedir pra eu falar de olheiras, gente, eu preciso contar isso pra vocês, pelo amor de Deus, porque o que eu senti quando, né, resolveu a minha olheira e aquele espelho se abriu, nossa, eu preciso contar isso para o maior número de pessoas, né, de que tem como resolver, porque parecia que eu tava tirando um peso, assim, agora eu não vou mais me enxergar com aquela cara de cansada, porque aquele aspecto da profundidade te dá um ar de cansaço, né. Então foi isso, e aí eu montei umas fotos para que vocês conseguissem ver, de fato, que tinha um efeito com prints dos vídeos. Oi, mano. Oi, Adri. Vi que vocês entraram agora. Prof. Luzia. Oi, prof. Cris, enfim. Essa live, ela foi programada para ser mais curtinha, né? Foi mais para contar o meu relato para vocês, para ver se vocês têm alguma dúvida além disso. Vocês têm, né? Vocês me perguntam muito, mas ao vivo eu sei que vocês têm mais vergonha. Mas... depois eu vou deixar salvo, vocês podem assistir desde o início todo o meu relato, né? De como isso era difícil, nem foi fácil pra mim vir aqui contar isso pra vocês, porque eu tive que reviver, né? Uma coisa que eu queria me livrar daquela imagem de olheira profunda, porque ela me remetia a um momento de extremo cansaço e exaustão pelo qual eu passei, né? Por um tempo, mas que ele não fazia mais parte de mim, mas eu queria me livrar daquela imagem, que não era puramente estética, mas era o fato de eu me lembrar do que aquela imagem refletida no espelho, que era de cansaço que as olheiras me transmitiam, né? Então eu queria eliminar aquela lembrança da minha memória. E principalmente, como eu já falei desde o início, eu não queria deixar esse registro nas fotos, eu não queria ficar refém de filtros no Instagram, eu não queria ficar refém de maquiagem. Gente, eu uso zero maquiagem, eu uso isso, muitas de vocês me falam também, que acabam ficando... Deixa eu tomar uma água aqui. Que acabam ficando reféns de maquiagem, né? E acaba não corrigindo 100%. E eu não uso maquiagem, eu tava também ficando refém de maquiagem, apesar dela não corrigir, porque a profundidade é uma característica 3D, não tem como uma maquiagem corrigir. Quando a luz bater, vai formar a sombra abaixo do olho e vai formar essa olheira falsa, né, pela sombra. Então eu acabava ficando refém de maquiagem, de filtro no Instagram, e eu não queria mais olhar as minhas fotos, principalmente as fotos do meu casamento, me lembrando, me remetendo a uma aparência de cansaço. Eu queria olhar para as minhas fotos, principalmente do meu casamento, com a lembrança do que aquele momento realmente foi, né? Do que aquele momento representou, da emoção que eu senti, enfim. Quero saber se vocês têm alguma dúvida. Rafa, se tu ainda estiver aí, tiver alguma colocação, pode falar. Vocês têm alguma dúvida? Gente, bolsas nas olheiras...
é outra questão que eu recebo, tá? Quando foi causada por um excesso de produto do ácido hialurônico, né? Às vezes tem indicação realmente de fazer o preenchimento, mas foi colocado produto em excesso ou na profundidade, né, na camada ali da pele indevida, daí a gente tem que remover, tá? E fazer o procedimento do zero. Maravilhosa disse tudo. Tem mais alguma coisa que tu queira falar, amiga? Foi a minha amiga Rafaela que fez o meu preenchimento de olheiras. E era isso, gente. Eu queria compartilhar isso com vocês. Quando vocês vieram me pedir muito, né? Eu fiquei, nossa, eu preciso falar isso pra todo mundo. Obrigada por todo mundo que esteve aqui. Eu vou deixar a live salva, vocês podem assistir mais tarde. Tem um monte de gente que eu sei que gostaria de estar aqui e não conseguiu. Então eu vou deixar salva, até porque eu programei, né, de última hora. Que mais? Esses dias me perguntaram também a respeito de pálpebra superior em excesso, né? Essa pálpebra, essa flacidez, geralmente ela se corrige com blefaroplastia não cirúrgica, ou às vezes é necessário cirurgia, tá? Depende do grau, só avaliando, tá bom? Mais alguma dúvida, gente? Senão eu vou encerrar, hoje eu não pretendo me estender. Obrigada por todo mundo. Tô recebendo mensagem aqui pelo WhatsApp, não termina que eu tô chegando. Gente, simplesmente não tenho dúvidas, assim, não tenho dúvidas de que o resultado é muito nítido, né? Como eu disse, na foto que eu tirei um print em movimento, foi muito mais fácil perceber pela característica em 3D, né? Mas eu demorei meio ano aí pra conseguir achar uma forma de mostrar pra vocês. Eu já tinha falado pra vocês, né? Eu fiz um diário de preenchimento de olheiras, porque depois que a gente aplica o produto, o resultado final ele acontece em mais ou menos 15, 20 dias, porque o produto ele absorve água, então ele ainda vai inchar um pouquinho. E aí a gente vê se precisa reaplicar mais um pouco, né? Finalizar, ou se já estamos com o resultado final. E aí, no meu caso, eu ainda tinha profundidade, eu fui lá e terminei de reaplicar. E aí, sim, fiquei satisfeitíssima. Mas é nesse sentido. Então, eu tinha feito esse diário, mas eu não tinha vindo mostrar pra vocês o antes e o depois, né? Porque eu não tava gostando daquelas fotos oficiais. E aí, quando eu me vi nos vídeos, pronto, é isso, eu preciso mostrar isso. Um procedimento que não altera a característica do rosto, mas traz um ar de descanso e jovialidade, com certeza. É só olhar, né? Eu me via muito como um panda, né? 2 bolas pretas aqui ao redor dos olhos. É isso. Obrigada, Rafa, pela tua contribuição, por estar aqui, por ter feito o meu procedimento. Gente, beijos, boa noite. Obrigada por todo mundo que esteve aqui. Mandem corações. Tchau, tchau.